Olá, minhas deusas, sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula da jornada da produtividade feminina. E se você gostou da aula 1, comenta aqui embaixo, eu gostei, eu amei, mames, porque essa aula 2, ela vai ser a aula. Eu vou ensinar vocês a como não parar de procrastinar, mas a diminuir, a reduzir drasticamente. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Não se sintam mal pensando, ai meu Deus, eu procrastino. Procrastinar nunca vai ser assim, totalmente, totalmente acabado da vida de vocês. A gente vai continuar procrastinando de algum modo. Porém, existem várias técnicas para a gente diminuir a procrastinação, porque para cada tarefa existe um modo diferente para a gente combater isso e eu vou ensinar a vocês. Então essa aula 2 vai ser a aula. E eu não quero entregar o peixe, só chegar, vem com essa técnica, eu quero explicar o conceito para vocês, explicar como é que o nosso cérebro funciona, a nossa genética, porque eu não gosto de entregar o peixe, eu gosto que vocês aprendam a pescar, que vocês pensem por si só e comecem a trabalhar realmente o autoconhecimento, que eu acho que isso é a parte mais importante. E aqui, coloca aqui no comentário, eu quero aprender a pescar e parar de procrastinar. Põe aqui no comentário abaixo, porque eu vou começar a ensinar vocês. A gente tá brigando, sabe contra o quê? A nossa genética. Exatamente, a gente é geneticamente programado para procrastinar. Pensa assim, milhares de anos atrás. Estava lá nossos antepassados, vocês acham que eles estavam preocupados com uma tarefa importante para ser feita a semana que vem? Eles estavam preocupados em não morrer, é sempre sob instinto de sobrevivência. Eu quero arranjar comida agora porque eu tenho que preocupar com a minha fome do meu clã hoje, não é amanhã não, amanhã pode entrar um bicho aqui na minha caverna e eu morrer. Então, a gente é programado geneticamente para quê? Para resolver os nossos problemas de hoje, né? A agir em curto prazo. O problema é que o tempo se passou, a gente não precisa mais agir desse jeito, mas a genética continua. Ela continua e a gente continua procrastinando, mas isso vai parar. Eu vou falar agora sobre dois neurotransmissores que afetam muito. O primeiro é a dopamina. Quando você procrastina, você tá deixando de fazer uma tarefa chata ou longa, alguma coisa que você não gosta, aborrecida, por uma tarefa legal. E toda vez que a gente faz algo legal, que dá prazer, libera dopamina. E a gente vicia em dopamina. Quanto mais sabe essa dopamina sobe e desce, sobe, desce, você tá trazendo muito prazer para sua vida, você assiste Netflix, aí depois você não vai estudar, aí você vai fazer uma caminhada, vai conversar com seus amigos, vai mexer no Instagram, você tá fazendo picos de dopamina, e esses picos de dopamina estão te viciando, e você começa a ficar viciado em dopamina. Outro neurotransmissor, que é a adrenalina. E a gente sabe o quê? O que é adrenalina? Aquela coisa assim, igual quando você pula de paraquedas. A adrenalina também vem quando você deixa uma tarefa pro último minuto e você tem aquela sensação de eu tenho que fazer rápido, eu tenho que dar conta, ai meu Deus, e você vai e acaba dando conta. Aquilo lá te traz uma adrenalina enorme e tem gente que trabalha muito bem com adrenalina. Então o que acontece? As pessoas que trabalham bem com adrenalina, elas sempre deixam tudo pra última hora pra ter esse prazer de correr contra o tempo, dar conta e se sentir, uma super mulher. Nossa, eu sou uma mulher maravilha, eu deixei pro último minuto, parecia que não ia dar e deu tudo certo, ainda fui elogiada. Cara, olha a adrenalina e vicia também. E você fica viciada nessas duas. Primeiro, a dopamina, que você tá ali dia a dia, né? Vai empurrando a tarefa. Tem que entregar uma coisa na sexta. Aí segunda-feira você tá na dopamina, vai ver Netflix, vai ver um filme, vai conversar com as amigas, é Instagram, aí tá a dopamina ali te viciando. Chega na sexta-feira de manhã, você fala, agora eu tenho que fazer, não tem mais como. Aí vem a adrenalina da correria, de não vai, começa a acontecer problema, aí vem a adrenalina. Aí, olha isso, você tá viciada em adrenalina e dopamina. Agora vamos falar aqui só entre a gente. Vocês se veem nessa situação? Vocês conseguem ver isso? Olha pra trás, não é? Isso não acontece com vocês? Eu sei. Acontecia muito comigo, principalmente essa questão da adrenalina, sabe? Quando você deixa de fazer aquele negócio no último minuto e consegue, aquilo dá aquela sensação, né? Que a gente é muito boa, eu sou foda, e a gente vai, a gente vai viciando naquilo. Fala a verdade, conta baixinho aqui pra mim. Você se vê nessa situação, não vê? É incrível o quanto a gente
acha que isso é super normal, né? É normal, assim, é comum de acontecer, mas, gente, não é normal. A gente não pode ficar assim, porque isso traz muito estresse pra gente, né? Mas como eu disse, se a gente continuar nessa situação, vai gerar um problema de saúde, de estresse, ansiedade horrível. Por isso que viver essa vida é péssimo. Se você se vê naquilo que eu acabei de falar, essa aula é todinha pra você. Porque eu quero que você, a partir de hoje, tenha qualidade de vida. Porque, por mais que você esteja entregando tudo hoje, algumas aqui não estão conseguindo entregar, estão perdendo prazo. E muitas de vocês conseguem. Consegue sim. Entrega em última hora, entrega. E tá nem aí, eu procrastino, mas dá certo. Mas o quanto isso está afetando a sua saúde? Quanto isso está te trazendo ansiedade? Porque você pode estar liberando a dopamina quando tá lá assistindo Netflix, mas fala a verdade, a tua cabeça tá ali só pensando naquilo que você tem que fazer, não tá? Mas como funciona a procrastinação? Vamos falar agora. O que é procrastinação? A procrastinação, ela olha a junção dessas 4 coisas que eu vou falar. Adiar. Então, na verdade, você tá adiando, você não tá deixando de fazer. Por exemplo, quando alguém te chama pra ir passear e você fala assim, eu tô com preguiça, eu não vou não. Você não tá adiando, você não tá fazendo, então é mais preguiça. Mas adiar eu tinha que ir na academia de manhã. Eu vou à tarde. Não, eu vou daqui 1 hora, eu vou daqui 2 horas. Você tem a intenção. Então, esse adiar é ter a intenção de fazer. Só que você tá empurrando aquilo para mais tarde. E tem um estudo que fala que 20% dos procrastinadores são crônicos. Porque crônico é aquilo que realmente está trazendo um prejuízo muito, muito, muito grande para sua vida. Quando a procrastinação, igual eu falei, não tem como acabar com a procrastinação 100%, mas quando ela começa a trazer um prejuízo enorme para tua vida, aí sim você é uma procrastinadora crônica. Então, adiar algo importante. Então, tem que ser adiar, mas tem que ser uma tarefa importante. Algo realmente que aquilo iria te trazer resultado, ou é um relatório para entregar e você tá deixando de fazer na hora que devia estar fazendo. Terceiro ponto, sem um bom motivo. O que é sem um bom motivo? Eu sei que você sempre tem um motivo, a gente vai falar isso daqui a pouco, a gente sempre vai arranjar uma desculpa. O problema é quando esse sem motivo não é um motivo importante. Então você tá adiando uma coisa importante sem um motivo plausível. Vou dar um exemplo. Eu precisava fazer um relatório, acabou a energia aqui de casa. Esse é um motivo plausível, não tem energia, como é que eu vou ligar o computador? Outro motivo tá meio frio, eu vou esperar fazer um solzinho aqui porque eu tô me sentindo com frio, eu não vou conseguir fazer isso direito. Olha os motivos, as desculpas que você tá dando. E o quarto ponto é para fazer outra tarefa. Então, na verdade, você faz uma tarefa, você deixa de fazer uma tarefa, mas faz uma outra. Exemplo, eu vou deixar de fazer o meu relatório agora porque eu vou limpar a pia. E você acha que tem um motivo muito bom, que a pia tá nojenta. Esse é um motivo muito bom para deixar de fazer um relatório. Eu vou lá lavar vasilha. Eu vou ali assistir Netflix, porque minha cabeça não tá boa, não. Sabe, você fica arranjando essas desculpinhas, mas troca uma tarefa pela outra. Então, tem esses 4 elementos para ser uma procrastinação. Você adiar algo importante sem um bom motivo para fazer uma outra tarefa no lugar. Então, esses 4 pontos juntos que determinam a procrastinação. A procrastinação, que eu falei, ela é normal, ela é uma coisa normal, né? Até geneticamente, enfim, tem outras coisas. Porém, a gente não pode deixar isso dominar e a gente nunca vai conseguir acabar com isso 100%. O que eu quero falar? Eu quero que vocês não se sintam culpadas, né? Por estarem procrastinando hoje. Vocês não sabiam disso, às vezes a gente tá fazendo, a gente trabalha tão no automático, sabe? E é por isso que eu tô aqui para ensinar vocês como a gente vai lidar no dia a dia. Então, o que já passou, de hoje para trás já foi. O que você procrastinou, você era uma outra mulher. Agora você é uma deusa. É uma deusa notável ainda. Então, hoje você tá aprendendo. Então, não se culpe, não se julgue, não fique olhando pra semana passada e fala, eu deixei de fazer alguma coisa, agora eu tô atrasada. Não, semana passada você não sabia o que você vai saber hoje, o que você tá aprendendo hoje. Então, eu quero que vocês tirem essa culpa das costas de vocês. Hoje eu vou ensinar exatamente o que vocês precisam fazer para daqui para frente a vida de vocês serem diferente. Todo mundo procrastina. Então, isso já foi dito, todo mundo procrastina. A diferença é que muita gente sabe como fazer, como se organizar, mas não faz. E hoje eu tô ensinando vocês
como fazer e eu sei que vocês vão fazer, que vocês estão comprometidas, vocês estão na segunda aula. E eu falo a verdade, muita gente parou na primeira. Muitas mulheres pararam na primeira, já olhou, a síndrome da Gabriela, que eu falei na primeira aula, eu não vou dar conta, é difícil, e já pararam na primeira aula. Mas vocês que estão aqui na segunda são comprometidas e eu tenho certeza que vão estar na terceira aula, que vai ser a nossa aula principal. E qual que é o problema? O problema da procrastinação é a procrastinação crônica, quando ela começa a gerar realmente impactos muito negativos para nossa vida e a nossa vida começa a se atrasar, a gente não consegue mais chegar perto daquela meta, objetivo então que a gente traçou, já nem lembra mais, né? E como colocar um fim a tudo isso de forma sustentável? Então eu quero que vocês entendam uma coisa que eu vou explicar agora, que são os 4 tempos do ciclo da procrastinação. Então a procrastinação ela tem ciclo, é um ciclo. E vai acontecendo 4 etapas. As 2 primeiras etapas, elas acontecem de forma inconsciente. E as 2 últimas, elas são conscientes. Então, o problema principal é identificar os 2 primeiros tempos, porque eles são inconscientes. Qual que é o primeiro tempo? O primeiro tempo vai ativar uma crença procrastinadora. Aí eu vou falar das 6 principais pela psicologia. Uma crença, né, que é a crença procrastinadora, as crenças são algo que você julga que é uma verdade. E uma crença limitante, que é esse caso, é uma crença que você julga como é verdade, ela não é verdade, mas aquilo te limita, é como se te pusesse numa caixinha. Então essas crenças te colocam numa caixinha e você não consegue sair dela. É como se você olhasse o mundo, como se o mundo inteiro fosse essa caixinha, mas só que o mundo é muito mais. E quais são as 6 principais crenças procrastinadoras que a gente tem? Ninguém manda em mim. Você tem que fazer alguma coisa e aquela coisa, ninguém manda em mim. Então, às vezes, isso é despertado lá na infância, né? Que a gente tem, ninguém manda em mim, ninguém manda em mim, você traz isso pra vida adulta. A vida é curta, preciso ter prazer. Então, nem sei se eu vou estar viva amanhã, lembra? Nem sei se eu vou estar viva amanhã, é melhor eu ir assistir minha Netflix, às vezes eu vou até morrer e vou querer entregar relatório hoje, prefiro morrer e deixar o relatório pro próximo. Medo de falhar, ou faz perfeito ou não faz. Então, a gente tem muito medo de julgamento. Isso vem na nossa infância, né? Quando os nossos pais criticam a gente vai criando isso de eu tenho que fazer perfeito, tudo tem que ser perfeito. E quando você vê que não vai conseguir fazer perfeito, o que você faz? Simplesmente não faz. Isso é uma crença. Intolerância à incerteza. Então, quando você não entende, não consegue ver aquilo, a certeza de algo, e você acaba largando e procrastinando. Só vou fazer se estiver disposta, né? Gente, é a vontade que mames tem de matar vocês. Só quando eu estiver disposta, eu tô sem energia, tô sem isso e vai empurrando. Não consigo fazer, falta de capacidade. Sabe quando você olha e fala assim, eu não vou conseguir fazer aquilo. Então é melhor, aí você vai empurrando, mas a verdade é que uma hora você vai ter que fazer, vai ter que aprender talvez algo que você não saiba, mas você tem essa crença de, eu não consigo fazer. Igual você tem a crença, eu preciso de energia para isso. E é tudo mentira. O problema da crença, ainda mais essas crenças limitantes, é que é tudo mentira. Você precisou desse mecanismo na infância para te proteger de alguma coisa. Hoje você não precisa mais, mas você continua trazendo para a vida adulta. Então você precisa começar a prestar atenção nessas crenças. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Percepção de desconforto, que aí também é o inconsciente. Essa necessidade de alívio. Você começa a ficar não confortável com algo, você olha aquela tarefa difícil, ela é grande, aquilo começa a te corroer e você começa a buscar o prazer. O que é o prazer? Largar aquilo que tá te trazendo desconforto, que é aquela tarefa que você devia estar fazendo, e começa a fazer coisas que vão te trazer feliz. Ficar no Instagram, ficar no Netflix, são os principais hoje em dia, né, gente? Agora a gente vai falar dos 2 outros tempos desse ciclo, que são os 2 últimos, que eles são feitos de forma consciente. Primeiro ativa a crença que eu falei, depois a necessidade de se livrar do desconforto e depois começa o quê? As desculpas procrastinadoras. Quais são as desculpas? Tenho muito tempo ainda. Vai dar tempo. Tenho muito tempo ainda. Tô sem energia agora, mas só que de forma consciente. Falta algo para começar. Sempre falta algo. Não, precisava daquele relatório, mas às vezes o relatório era a última coisa que você precisava para terminar aquilo que você tem que fazer, mas você acha que precisava daquele relatório. Aí você começa a contar desculpas. Vou aproveitar o dia, olha como o dia tá lindo, deixa eu aproveitar um pouco o dia, olha as desculpas que você dá. Nossa, tá chovendo a semana inteira, hoje o dia tá tão lindo, não tem como perder esse sol, deixa eu lá aproveitar meu dia. E o último tempo, atividades procrastinadoras. Lembra que eu falei lá que era adiar, mas você estava adiando uma tarefa, mas em prol de fazer outra. Então, o último tempo é quando você começa a fazer aquela atividade no lugar da que você deveria estar fazendo, que é diversão, outra tarefa menos importante.
alguma coisa que te dê prazer, ou então fazer nada de forma consciente. Vou ficar aqui no sofá só olhando pro teto. Acontecem consequências negativas e positivas com a procrastinação. Qual é o problema aqui? Que as consequências positivas, elas são imediatas, que é o prazer imediato. Quando você começa a assistir um filme, aquilo te dá prazer, vem a dopamina e você fica feliz. Mas se você tá deixando de ir na academia para assistir filme, às vezes o problema vai acontecer daqui 2, 3, 4 anos, que você tá com problema de coluna, tá obesa, tá com algum problema, tá com um problema de saúde, mas você só vai ver daqui uns anos. Então você tá trocando prazer imediato pelo problema futuro. Mas o problema futuro, ele parece tão longe que você não consegue sentir ele. A partir do momento que você começa a sentir o problema que deveria ser no futuro, no hoje, é a hora que você para de procrastinar. E como você pode resolver tudo isso? Então, assim, são regras simples, são bobas, e são bobas assim, elas são simples, mas só que muito práticas. E não existe uma resposta para toda procrastinação, uma resposta que vai resolver tudo. Para cada tarefa, a gente tem que aprender uma maneira de resolver aquilo. E eu vou ensinar para vocês como a gente vai fazer isso. Mas antes de eu ensinar essas técnicas, eu quero aqui, ó, essa é a nossa atividade, eu vou falar com vocês. Anote tudo, as atividades que você tende a procrastinar. Lembra do autoconhecimento lá da primeira aula? É isso. Vocês têm que conhecer a emoção de vocês, mas aqui vocês têm que conhecer o que vocês estão procrastinando, para vocês começarem a entender e começarem a agir em cada procrastinação, em cada tipo de tarefa. Anote a atividade que você mais procrastina, as atividades. Anote as desculpas que você dá. Qual desculpa eu dou para não fazer? E qual atividade você está usando no lugar? Então, qual atividade você procrastina? Qual a desculpa que você dá? E o que você está colocando no lugar para deixar de fazer ela? É muito importante. Vocês têm que se autoconhecer. Não existe uma regra que vai resolver tudo. Então, a gente vai falar de todas as técnicas para não procrastinar e vocês anotem. Então, se vocês ainda não estão com caneta, coisa que eu não quero acreditar, né? Peguem agora, porque eu quero que vocês anotem as 10 técnicas que eu vou passar para vocês e comecem a olhar. Já lembra da primeira atividade, anotar o que você está procrastinando? Vai começar a usar essas técnicas para cada tipo. Isso aí vai ser uma percepção de vocês. A gente já está chegando no final e eu vou falar essas 10 técnicas agora. E essas ferramentas são ferramentas que eu uso. O que eu tô passando aqui é coisa que eu sei e é coisa que eu uso. A primeira, criação de hábitos. Eu já falei, eu não sei se eu falei nessa aula, mas eu vou falar na última aula. A gente tem uma quantidade limitada de decisões que a gente toma no dia. Então, quando a gente cria hábito, a gente tá colocando as coisas no automático. É igual, se você não lembra de pagar uma conta, todo mês esquece, o que você faz? Você não põe a conta lá no automático pro banco pagar? Você não precisa ficar lembrando? Você não precisa tomar decisão? É a mesma coisa. O hábito é colocar coisas no automático. Então, por exemplo, se você malha, lê livro, medita, coloca isso num hábito, faz uma rotina para isso, porque você vai parar de ficar pensando, que horas eu vou fazer, que horas eu não vou fazer, e você não vai procrastinar. Coloca isso numa rotina e cria o hábito. Olha, eu vou na academia todo dia às 7 horas da manhã, então quer dizer, você não precisa tomar mais nenhuma decisão, você vai acordar, levantar e ir para academia, porque é uma decisão que foi tomada uma vez, certo? O hábito é a nossa primeira ferramenta e é a nossa aula inteirinha da nossa terceira aula da jornada. Eu vou dar uma aula, ela é tão importante essa ferramenta, por isso que eu pus em primeiro lugar, que eu vou dar uma aula inteira disso. Regra dos 70%. Essa regra é uma regra que o Jeff Bezos falou essa regra lá numa carta, né, para os acionistas, que era falando, às vezes a gente espera muito, ter muita certeza. Lembra que eu falei sobre não aguentar incertezas? E o que acontece? Toda vez que a gente espera 100% de certeza para fazer algo, a gente vai ficar procrastinando e nunca vai ter essa verdade. Então, o que o Jeff Bezos fala? Quando você tem 70% de certeza sobre alguma coisa, haja. Começa a fazer. E no meio do caminho você vai ajustando. Não espera ter 100%. Tem 70%, já começa a fazer, começa a colocar em prática e no caminho você vai ajustando a rota. Técnica 3. Técnica dos 3 segundos. Qual que é a técnica dos 3 segundos? Eu tô sentada aqui no sofá, vendo filme, eu sei que eu já tô no terceiro filme e não tô sentando e não tô indo pra academia. Ai, meu Deus, desse jeito eu vou acabar não indo. Qual que é a técnica dos 3 segundos? Você vai simplesmente contar 3, 2, 1, levantar e sair. É meio no impulso mesmo. Levanta e sai.
Comece simplesmente do ponto que está sem julgamentos. O principal problema do procrastinador é começar, então se obriga ao primeiro passo. Lembra que eu falei? O problema é começar, às vezes o problema é ir na academia. O problema é tomar aquela decisão de fazer. Simplesmente vá no impulso. 3, 2, 1, levanta. Meio louco, assim, marca o filme no meio. Sabe aquela coisa meio doida? Às vezes a gente precisa ser meio doido. Então, quando você tá o dia inteiro, sabe que tem que fazer um negócio, tá ali enrolando, tá o dia inteiro enrolando, esse 3, 2, 1 é muito bom. Vai te ajudar muito. Igual eu tô falando, cada ferramenta serve pra uma coisa. Igual a regra dos 70, ela serve pra você usar quando você vê que você tá muito intolerante a incertezas, que você tá sempre esperando algo divino acontecer pra você começar, você vai usar a regra dos 70 segundos. Essa regra aqui é ótima pra quando você tá num domingo, você sabe que tem que fazer um relatório pra entregar segunda e levantou, foi tomar café na padaria, foi andar de bike, foi ver Netflix, aí foi ligar pra tua mãe e vai enrolando. Aí você tá vendo que tá indo embora o dia e relatório nada. 3, 2, 1, levanta do sofá e faça. Se demorar menos de 5 minutos para fazer, faça imediatamente. O que é essa regra dos 5 minutos? A gente tem mania de coisas pequenininhas e a gente empurrando. Quando vê aquilo vira uma bola de neve. Por quê? Você vai ter um monte de pequenas tarefas. Então, ao invés de pegar a tua lista, quem assistiu a aula de agenda sabe, né, do sistema de produtividade. Pega essa lista, em vez de você passar tudo para a lista, é assim, se algo pode ser feito em 5 minutos, faça na hora. Cheguei na cozinha, eu vi que dá para lavar as vasilhas em 5 minutos, eu já lavo em 5 minutos. Abri o e-mail, tem e-mail que dá para responder em 5 minutos, ao invés de eu pegar, fazer toda a sistematização que eu até ensino no Produtividade Notar, fazer essa sistematização do e-mail. Você vai dar uma lida no e-mail e vai jogar para as caixas. Ao invés de sair jogando tudo para todas as caixas, dá para responder na hora, é uma coisa objetiva? Responde, não vai mandar para uma caixa para depois responder. Responde, faça na hora, a regra dos 5 minutos. Então, tarefas pequenininhas que a gente acaba empurrando e procrastinando, como a gente resolve? Regra dos 5 minutos. Faz na hora e mata aquilo. Quinta técnica, fazer pausas programadas. Aqui, não sei se vocês conhecem a regra do Pomodoro. A regra do Pomodoro você vai trabalhar 25 minutos e vai descansar 5 minutos, por exemplo. Eu gosto muito de fazer, eu gosto de fazer até mais tempo, por exemplo, trabalha 50 minutos e faz a pausa de 10 minutos. Mas pode ser, trabalhe 25 ou estude 25 e faça 5 minutos de pausa. Quando você dá pausa, você sabe que você não vai procrastinar, porque às vezes você pega o celular e fala assim, só vou mexer no Instagram. Quando você vê, passou meia hora. Então, o que você vai fazer com essa pausa programada? 25 minutos eu tô focada, me concentrando. Aí, nos 5 minutos, eu vou mexer no celular. Eu vou ter 5 minutos. Aí, tocou 5 minutos, eu já largo o celular, volto a focar. Quando você se dá esses prazos de descanso, você se sente mais leve, porque você sabe que vai chegar a hora que você vai poder fazer as coisinhas que você... eu quero mexer no Globo.com. Eu quero olhar umas roupinhas que alguém mandou. Eu quero ver o WhatsApp que me respondeu. Você sabe que vai ter um momento certo para fazer aquilo e você não vai se deixar levar e ainda vai ter muito mais foco e concentração. Iniciar o dia com a tarefa mais fácil, a tarefa mais chata e mais difícil. O que acontece? A maioria das pessoas larga a tarefa mais chata para o final do dia. Aí acontece várias coisas nisso. Primeiro, você não esquece essa tarefa. Você pode até não estar fazendo ela, mas você está o dia inteiro na ansiedade, na expectativa. Daqui a pouco eu vou ter que fazer aquela. Daqui a pouco eu vou ter que fazer aquela. Aí você começa a ficar ansiosa e aquilo começa a atrapalhar as outras tarefas que você está fazendo. Segundo, no final do dia você tá com menos energia, então essa tarefa vai ser muito mais difícil para ser feita. Ela vai te exigir muito, ela vai ser muito sacrificante, porque no início do dia a gente tá com muita energia. Você vai fazer uma coisa chata, já usa a sua energia, faz aquele trem chato, ele vai ser feito mais rápido e vai ser dispensado. No final do dia, você já tá com a mente ruim, porque você tá pensando nessa bendita dessa tarefa o dia inteiro, sua cabeça já não tá boa. Você já gastou energia com outras coisas, chega no final do dia com a cabeça a 1000 e sem energia. Essa tarefa vai ser muito mais custosa. Então, toda tarefa difícil ponha para ser feita no início do dia. Então, essa é uma técnica que você vai usar muito na hora de fazer o planejamento da semana. Comece o trabalho sempre com o que você precisa junto com você. Muita gente procrastina assim. Começa a trabalhar, aí tem que levantar para pegar um relatório. Ele que vai levantar para pegar o relatório, começa a bater papo com o chefe, com os amigos, aí passa na cozinha, o pessoal tá tomando café, para lá, aí começa a procrastinação. O que você faz? Antes de sentar para fazer um relatório, o que eu preciso? Traz tudo para sua mesa e deixa à mão, para evitar que você perca muito tempo levantando lá o relatório, vai fazer alguma coisa quando vê não fez. Deixe tudo à mão. 8.
planejamento estratégico, transformar item vago em abstrato. Muitas vezes a gente procrastina porque algo parece muito vago. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala monografia, eu adoro esse exemplo. Monografia é uma coisa muito abstrata, né? É uma coisa que você sabe que vai ter umas 200 páginas, você vai falar de um tema, mas é muito vago. Como é que você vai desenvolver isso? Se eu parar só pra pensar assim, amanhã eu vou começar a monografia, vou procrastinar. O cérebro vai pensar assim, ai, a gente não vai terminar esse trem amanhã, esse negócio é complexo. Então a gente tem que transformar tudo em coisas executáveis, coisas que vão ser claras na nossa mente. Ao invés de eu falar, vou fazer monografia, eu vou dividir a monografia em várias etapas, para que o cérebro comece a entender, tenha uma visão global de todas as etapas e isso seja executável. Então eu vou falar, primeira coisa, eu vou procurar um orientador. Olha quanto é executável. Segunda coisa, vou decidir um tema. Terceira coisa, vou procurar a bibliografia. Vou juntar 5 livros, pelo menos. Quarta, vou sentar e vou escrever introdução. Olha como isso agora é um passo a passo, é algo executável. Eu posso dividir isso durante a semana. Olha, essa semana é a semana de eu procurar um orientador. Então, minha meta é procurar um orientador. Eu tô andando com monografia? Tô, mas eu tô fazendo uma primeira etapa necessária. E uma etapa muito executável. Nosso cérebro começa a entender aquilo que ele passa a ser muito claro para ele. E isso também dá aquela sensação de controle, porque a gente perde muito essa sensação de controle quando algo é muito vago e muito abstrato. E para finalizar, eu vou te apresentar um método chamado, eu adoro esse, método Ivy Lee. É que ele é meio besta, mas, gente, tudo quando é muito simples, ele fica muito fácil de fazer. É assim, você vai elencar 6 tarefas por dia para serem feitas. Então, você vai começar a fazer, você elenca, ó, essas 6 tarefas eu vou fazer hoje. Aí você vai e usa um pouco do outro método também. Dessas 6, qual que é a mais chata? Vai ser a primeira do dia que eu vou fazer. Aí você pode usar a regra dos 5 minutos. Dos 5 minutos não, você pode usar a primeira regra de fazer na hora, né? De fazer a coisa que é mais difícil. Pode usar a regra do Pomodoro, que é fazer pausas na hora de fazer as tarefas, para você saber que você vai ter prazo de descanso. Olha como dá para mesclar as técnicas durante o teu dia. E eu tô usando 2 técnicas junto com a Ivy Lee. A Ivy Lee, você marcou 3 tarefas para serem feitas. Você começa a fazer a primeira, a segunda, a terceira. Acabou o dia. Vamos supor que acabou o dia e você fez só 5. Você vai pegar essa tarefa que sobrou, vai jogar pro dia seguinte e vai colocar mais 5 nela. No próximo dia você vai fazer, sobrou 2 que não deu. Pega essas 2, joga pro próximo dia e coloca mais 4. E assim vai sendo. Mas você, por mais que às vezes você não consiga fazer essas 6, você vai tem um foco, tem um norte, tem um controle. Essas 6 têm que ser feitas. Precisa ser 6? Não precisa, pode ser 5. Depende muito do seu dia a dia e pode ser até mais também. Porque nessa regra eles falam 6, mas você pode adaptar para você. E a última, agenda horária. Essa eu gosto muito, que é o seguinte, eu ensinei lá na aula de agenda, se você não viu, vai lá ver. A gente põe na agenda tudo que tem data para ser feito. Então, se eu tenho um médico, o médico tem a data e o horário para ser feito, eu coloco lá. Mas se tem uma tarefa que ela não tem data e horário, ela não precisa ir para a agenda. Porém, eu recomendo uma coisa. Sabe aquelas tarefas que você está procrastinando muito? Enrola, enrola, enrola? Agenda. Coloca assim, eu vou fazer ela quarta-feira, 3 horas da tarde. Pronto. Põe ela na agenda. Porque já que você tá empurrando, tá usando tudo quanto é método e não tá dando certo, porque essa tarefa, sei lá, às vezes ela é muito desagradável. Às vezes essa tarefa é desagradável, vai ter que ligar pro teu ex para resolver alguma coisa. E ela é tão desagradável que você vai empurrando, 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 porque você sabe que aquilo vai gerar um desconforto muito grande para você. Então, agende ela e faça essa tarefa agendada. Por isso que é importante, voltando lá, quando eu ensinei, antes de ensinar as ferramentas, anote o que você está procrastinando demais, porque se tem algo que você sempre procrastina, agenda isso. Então, agora eu ensinei já as 10 técnicas, né, fechando aqui a nossa aula de procrastinação. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse conteúdo, que esse conteúdo é muito rico. Eu acho que principalmente essas técnicas que elas combinadas, igual eu ensinei, dá para combinar essas técnicas no seu dia a dia. Dentro de uma tarefa dá para usar várias técnicas, vai te ajudar demais. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou abrir o grupo, vocês podem ir no Instagram, vai no Instagram também e faz um print aqui, me marca no Instagram, manda essa aula para outras mulheres. Quem me marcar no Instagram, eu vou repostar, porque eu sei que quem tá aqui na aula é comprometida. E é comprometida, sabe, aqui é a mudar. Porque isso aqui é a mudança de vocês. Isso aqui não é para mudar o gerenciamento de tempo de vocês, não é para mudar a vida. A partir do momento que vocês façam
o que tem que fazer, quando tem que ser feito, vai sobrar a hora do teu tempo. E é a hora que você vai usar de lazer, hora que você vai usar para melhorar o teu relacionamento. Vocês vão ser muito mais felizes, eu tenho certeza disso. E não esqueçam, amanhã tem a nossa última e mais importante aula, que é a aula de hábitos. E você lembra que o hábito é a primeira ferramenta para acabar com a procrastinação, então vai ser a aula principal. Eu espero vocês lá. Já manda para suas amigas para assistirem a primeira e a segunda aula e chamem elas também para a terceira aula. Eu quero que vocês sejam bem participativas, sabe? Me contem também o que vocês acharam para eu trazer também para nossa última aula. E espero vocês amanhã na nossa aula. Vai ser a melhor aula, gente. Eu sei que vocês estão comprometidas e a gente vai estar juntas amanhã. Espero vocês amanhã. Beijo, minhas deusas!